Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaque, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje eu vou fazer uma promessa para você aqui que eu não sei se eu vou conseguir cumprir não, hein? Se o seu filho não tem dormido bem, depois de você ver esse vídeo, ele vai dormir. E eu vou chorar de direct que vai cair para mim lá se essa criança não começar a dormir, né? Mas vou falar para vocês sobre algumas técnicas, coisas bem simples para você fazer e que vai ajudar o seu filho a dormir melhor. Bom lembrar também que essas técnicas são usadas com crianças um pouco maiorzinhas, né? Não funcionam com recém-nascido. Tem o vídeo para recém-nascidos que eu vou deixar o linkzinho aqui para você que tem o bebezinho pequenininho aí, já corre lá e dá uma olhadinha. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu peço você para se inscrever aqui no canal e você que já é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque assim você vai receber aí do YouTube uma notificação toda vez que a gente postar. O YouTube não dá conta de entregar todos os conteúdos, né? Então é importante você clicar no sininho e ativar para você ficar por dentro dos vídeos, tá? E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Bom, se você ouvir alguma risada aí, é a minha filha, ela tá muito feliz hoje, mas também com uma mãe dessa aqui como eu, como a criança não ser feliz, né, gente? Então é isso, deixa ela ser feliz e vamos aqui conversar sobre o que interessa. Talvez você não esteja sendo tão feliz aí com o seu filho que insiste em não dormir direito. Mas hoje eu vou falar de umas coisinhas assim que a gente acaba deixando passar batido e acaba levando essa criança a não dormir bem. Mas é muito importante você entender que essas técnicas elas são interessantes quando você tem uma criança típica, uma criança que não tem comprometimento neurológico, porque na maioria das vezes quando a criança tem um problema neurológico muito severo, ela faz uso de medicamentos, esses medicamentos eles podem tanto estimular quanto reduzir um pouco o sono. Então muitas vezes se você tentar essas técnicas aí pode não dar muito certo. Mas se você tem uma criança atípica, é muito importante você conversar com o neuro que acompanha essa criança, se ela não está dormindo bem, porque muitas vezes os medicamentos precisam ser ajustados, né? Ou mesmo inseridos alguns medicamentos para ajudar no funcionamento cerebral dessa criança e acabar induzindo, né, a um sono um pouco mais espontâneo. Fazer uma perguntinha aqui para você muito íntima. Você está gostando do vídeo, meu bem? Você está gostando? Clica no joinha que tem aí. Sabe por quê? Quando você clica que você gostou, o YouTube entende que esse assunto é relevante para você e continua recomendando. E além disso, ele recomenda também para outras pessoas por entender que a gente está mandando bem aqui, né? Então, valoriza aí o trabalho da gente, ó, e deixa um joinha. Pois bem, a reclamação sempre é que o filho não dorme. Mas você sabia que para entender e ajudar o seu filho a dormir melhor, você precisa prestar atenção em quanto tempo que essa criança passa acordada? Pois é, o mais interessante é isso, é o tempo que ela consegue ficar sem dormir e não o tempo que ela passa dormindo. Então vamos lá, se você está com um bebê que está se desenvolvendo aí, você já observou. O bebezinho bem pequenininho, ele dorme praticamente o dia inteiro. A vida se resume a um ciclo de mamar, tomar banho, dormir, acordar e assim vai. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai tendo algumas sonecas ao longo do dia e depois que ela realmente cresce, geralmente ela dorme à noite e somente. Ou algumas crianças que fazem uma troca aí bem complicada, né, de dormir várias horas no dia e não dormir muito bem à noite, que deixa os pais e mães de cabelo em pé. Pois então, se você está passando por isso, daquela criança que dorme ao dia e quando chega à noite ela vai dormir meia-noite, 1h da manhã e você está super cansada, você já não aguenta mais essa rotina, comece a observar isso, o tempo que a criança passa acordada. Por quê? Se você conseguir fazer essa média de quanto tempo que o seu filho passa acordado, você vai entender quantas horas após o despertar que ele vai voltar a ter sono. Por exemplo, se o seu filho consegue ficar acordado cerca de 6 horas sem ter sono, se você deixar essa criança tirar uma soneca 3 horas da tarde e ele acordar 6 horas, pensa só, faz a conta, ele vai ter sono novamente meia-noite. Então, se você pretende que essa criança durma um pouco mais cedo, é necessário que você não permita uma soneca tão tarde, dê essa sonequinha ali bem perto do almoço e não estimule a criança a dormir muito durante o dia. Isso acontece comigo às vezes. A Helena, ela já fica cerca de 7 horas acordada sem sentir sono. E muitas vezes ela tira uma sonequinha e eu fico querendo que essa sonequinha
se prolongue um pouco mais, porque muitas vezes é o único momento que você consegue fazer as coisas sossegadas, sem ficar preocupado com a criança. Então você quer fazer as coisas, você quer que essa criança durma mais tempo. Mas é importante você entender que quanto mais tempo ela dormir, mais tempo depois ela vai ficar sem sentir sono. Então ela vai acordar e vai ficar aí mais ou menos as 7 horas dela sem dormir. Ontem mesmo, né, a Helena dormiu um pouco à tarde, dormiu um pouco mais tarde do que o habitual, acordou, eu acho que já era quase 4 horas da tarde, e ela foi dormir novamente bem tarde, já eram umas 10 horas da noite, mais ou menos umas 10 horas da noite que ela foi dormir, sendo que o normal dela dormir é 8 horas da noite, 8h30 no máximo, porque ela dormiu mais, então despertou, ela fica uma média de 7 horas sem ter sono novamente, e é uma coisa normal, totalmente fisiológica, e que a gente não tem muito o que fazer. Eu ainda tentei, levei para o quarto, né, deixei num ambiente mais escurinho, mas não teve jeito. Ela só dormiu no momento que ela quis. E é muito importante também a gente tornar essa hora do sono uma coisa respeitosa. Não adianta você querer forçar a criança e tornar esse momento um momento traumático, que vai ser pior ainda, ela vai dormir cada vez pior. Então é importante você também fazer alguns rituaizinhos assim que ajudam nessa hora do sono, mesmo quando a criança já está maiorzinha. Não permitir telas, por exemplo, na hora de dormir assistindo televisão ou dormir com o celular não é uma coisa legal, porque essa luz branca que vem das telas, elas não estimulam o sono, né? Ela deixa uma criança um pouco mais ativa, então pode ser mais difícil essa criança pegar no sono. Não fazer brincadeiras assim muito agitadas, né? Por exemplo, se ainda é bebê, se ainda é pequeno, você ficar jogando para cima, fazendo costas, coisa que deixa a criança agitada. Então procura sempre coisas que relaxem, né? Um quarto um pouco mais escuro, um ambiente um pouco mais silencioso. Se você puder contar uma historinha, se essa criança gostar também, porque a Helena, né, se for contar historinha para ela, não vai dar muito certo. Mas se a criança gostar e mostrar assim que está receptiva quando você vai contar a história, conte uma historinha que é bem legal. Uma coisa muito interessante também a se fazer se você está com a criança que está na creche, né, está na escolinha, e essa criança chega, por exemplo, 5 horas da tarde, não deixar essa criança dormir, porque se ela dormir 5 horas da tarde, ela vai acordar lá pelas 7, 8, e aí, querida, esteja muito disposta, porque você vai dormir lá para as 2, 3 horas da manhã, que é a hora que essa criança vai novamente ter sono. Então, procure deixar o banho ali para perto desse horário, né? 7h30, 8 horas, é um horário bem interessante para crianças nessa idade, assim como eu tô falando da Helena, né? Entre 3 anos, 4 anos, é um horário legal para dormir. Lembrando que a necessidade de sono dessas crianças é em torno de até 12 horas por dia, né? Então é bom ela dormir a noite toda e ainda ter uma sonequinha ali ainda durante o dia, né? À medida que ela for crescendo, esse tempo vai reduzindo. Mas quando chega ali a adolescência, tem um pico de uma necessidade mesmo de sono, porque na verdade, quando você está em desenvolvimento, o seu corpo precisa descansar mais para que ele trabalhe para se desenvolver. Então, nesse período ali da criança pequena, ela está crescendo muito rápido, então ela precisa de sono para poder descansar os sistemas e ela desenvolver. Quando é adolescente, aí tem a puberdade, né? Tem um outro tipo de desenvolvimento. Aí precisa novamente disso. Mas aí nesse período ali de 3, 4, 5 anos, ela vai precisar de ter uma rotina de sono bem interessante. Por quê? Muitas vezes a criança está fazendo muita birra. Nós gravamos um videozinho também falando como lidar aí com as birras da criança. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Muitas vezes essa birra ela é um cansaço extremo que vem dessa falta de sono, né? Até nós adultos, né, temos uma dificuldade danada de desenvolver nossas atividades. Quando a gente está com privação de sono, a criança é a mesma coisa. E ela vai extrapolar isso daí fazendo birra mesmo, fazendo cena, chorando, esperneando, fazendo a famosa pirraça, né? Então, ter uma rotina de sono interessante, você conseguir fazer essa criança ter um sono saudável, vai ajudar a família assim, ó, de todas as formas e ajudar também essa criança no desenvolvimento dela. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, né, se você tem mais alguma dica também, eu adoro receber dicas de vocês, tá? Eu gosto muito quando vocês também me dão ideias de coisas aqui, deixa aqui no comentário ou então procure a gente lá no Instagram, a página é @mãesoueu1 e vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.